Amém. Irmãos, avançando para mais um tema, hoje nós vamos instruir a igreja, mais uma vez, sobre um tópico que suscita dúvidas, suscita oposição, muitas vezes objeções, que possa ser intitulada assim a nossa aula hoje. Porque devemos adorar publicamente ao Senhor 2 vezes, matutino e vespertino, no dia do Senhor. Quais são as questões que comumente surgem com esse tópico? É comum você, por exemplo, encontrar a cultura brasileira, até mesmo na nossa cidade, de cultos só pela noite, cultos apenas pela noite. Eu mesmo cresci assim, quando novo convertido, meu pai ainda tinha uma assinatura de um clube aqui da cidade, então poucas vezes faltava o culto, ou melhor, a escola dominical, porque não tinha culto pela manhã, ia para o clube, tal, e à noite ia para o culto. Logo, poucos meses depois de amadurecimento na Câmara Cristã, ali com 13 para 14 anos, não faltava mais EBD, estava sempre na EBD, mas ainda não era culto. E é muito comum isso no contexto brasileiro, de apenas ser culto pela noite e não culto pela manhã. Aí, quando tem 2 cultos, é comum você encontrar objeções assim. Rapaz, isso é exagero. Para que isso? Para que 2 cultos? Não tem para que isso. Basta uma vez. Ou as pedinhas, né? Vai morar na igreja, é? E note, irmão, são objeções que, se não tivesse a doutrina bíblica ordenando os 2 cultos, como eu quero provar para a igreja aqui agora, por si só, a doutrina do culto e do que é o povo de Deus que foi redimido a Ele adorar e expressar a adoração a Ele no dia do Senhor, isso já seria suficiente. A gente acabou de ver na exposição agora que uma das marcas das ovelhas de Cristo, está lá no Salmo 92, 92 e 94. 94, é que ela ama adorar o seu Senhor. Então, falar de 2 cultos no dia do Senhor não deveria ser um fardo para o povo de Deus. Há muitas razões para nós adorarmos a Ele no dia do Senhor. Há muitas razões para nós estarmos em comunhão com Ele. Da forma, vou dizer assim, mais execuível possível. Mais execuível possível. Mas não apenas isso, irmãos. Não apenas o Senhor legou esse ponto ao que a gente achar que foi execuível. Ele disse o que seria execuível. Ele disse o que poderia ser praticado sem prejuízo do nosso corpo ou de qualquer coisa do tipo. E ainda tem uma terceira situação, que é quando uma igreja tem 2 cultos, você tem uma cultura do ponto facultativo. Já viu essa? É como se a igreja fosse a universal do reino de Deus, que tem culto às 8, às 9, às 10, às 11, às 13, e aí você escolhe qual que você quer. O primeiro ato do culto, irmãos, não é saudação, como tem algumas liturgias. Como se o pastor estivesse saudando a igreja. O primeiro ato do culto não é um convite à adoração, como tem a expressão em algumas outras liturgias. Não é convite. Convite você pode... não estou afim de hoje, não, estou doente, assim, eu quero fazer outra coisa melhor e tal. Você pode facultar o convite. Qual é o termo que tem no início do culto? Não é um termo inventado pelo pastor Christopher, é um termo bíblico que o Senhor usou para se referir a esse primeiro momento do culto. Sabe qual é o termo? Santa convocação. Esse termo é bíblico. Não é chamada à adoração, não é convite à adoração, não é saudação. Deus colocou na Escritura Sagrada, o primeiro ato do seu culto é santa convocação. O seu povo é chamado como uma convocação, não é um convite facultativo. Você tem que se apresentar. Deixa o juiz te convocar para um tribunal e não apresente se não, para tu ver. E é santa porque vem dele. Porque é para um serviço santo. Então, queridos, não é facultativo, não é demais e não é para ser apenas uma só ocasião de culto. No Brasil, a gente luta com essa situação do culto só à noite. Lá nos Estados Unidos, impressionantemente, é o contrário. Lá a cultura deles é pela manhã e não no final do dia. E aí os presbiterianos confessionais lá têm a mesma luta, só que invertendo as polaridades do que é desprezado. Eu quero mostrar para a igreja, irmãos, que isso é ordenado primeiro. Nós vamos considerar o padrão de contagem da completude de um dia. Esse argumento aqui é fundamental para nós entendermos a doutrina do dia do Senhor e a sua aplicação com relação ao culto.
Primeiro argumento, irmãos, é o padrão de contagem da completude do dia. Abram Gênesis, por favor, 1. Eu quero que o irmão abra. Alguém lê aí Gênesis 1, 5, no mesmo capítulo. O verso 8, o versículo 13, o versículo 19, o versículo 23, 31. Ou pelo menos 3 desses versículos que eu mencionei, por favor. Gênesis 1, 5, 8, 13, por favor. Agora o 8. Só para mais um exemplo. Isso vai se repetir no 19, 23 e 31. Tarde e manhã, o terceiro dia. Tarde e manhã, o segundo dia. Como é que o dia está sendo contado aí? Está sendo contado pelos extremos dele. Isso aqui, irmãos, é um padrão do pensamento hebraico, mas que expressa uma doutrina. Ele está contando um dia inteiro pelos seus extremos. A tarde e a manhã, um dia completo. A tarde e amanhã, um outro dia. Essa forma de contar o todo pelos extremos é muito comum, irmãos, na Escritura Sagrada. Eu quero que vocês entendam que o primeiro argumento é esse. Há um padrão de contagem da completude de um dia nessa dinâmica. Só que você encontra outros padrões parecidos. Gênesis 1, o que é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto, na exegese de Gênesis 1, irmãos, comumente é apresentado como uma introdução da obra da criação. O que é que esse texto quer dizer? Deus criou tudo. Os céus e a terra. E tudo que há no meio dessas duas coisas. É o padrão dos extremos. Veja Salmo 103, por favor. Salmo 103, 11 e 12. E alguém abra também já Salmo 92. O que é que diz? A mesma linguagem dos extremos sendo usados aí para se referir à ideia da distância aqui também, mas também essa ideia da completude dos extremos sendo colocados aqui para falar acerca do tamanho do amor de Deus. Salmo 92. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Os extremos para se referir ao todo. 1 Crônicas 16, 36. Alguém já vai abrir em Salmo 1, 2. O que é que diz? Amém. Agora, Salmo 1, 2. O que é que o Salmo 1, 2 vai nos mostrar, irmãos? Esse mesmo padrão de usar os extremos para se associar à completude é usado também para se referir a uma dedicação integral à piedade ao Senhor. A piedade integral, ela é descrita nesses termos dos extremos, associada ao dia. Veja, por favor, Salmo 1, 2. O que significa meditar de dia e de noite, irmãos? Que o homem que teme ao Senhor medita o tempo todo, de dia e de noite. Aí os extremos são tomados para se referir ao todo. Gênesis 2, 1 a 3, irmãos, é o primeiro texto que nos ensina acerca do Shabat. E a doutrina bíblica que já foi falada e refalada aqui para a igreja sobre o dia do Senhor, ela envolve uma dedicação de todo o dia ao Senhor. Quando o Senhor nos chama a santificar o Shabat, irmãos, para Ele, um dia para Ele, Ele não nos coloca para que você escolha assim, qual é a porção que você quer. Ele lhe deu 6 dias para você trabalhar, ter o seu lazer, ter qualquer coisa que você quiser fazer. Lista, obviamente.
mas um inteiro, ele disse, é meu. Você vai se dedicar e vai dedicá-lo inteiro a mim, inteiramente a mim. Isso, então, irmãos, significa que a adoração pública a Deus no dia do Senhor, começando com a matutina, terminando com a vespertina, é uma forma de mostrar que todo esse dia foi dedicado a Ele. E entre essas adorações públicas, e antes dela e depois dela, com exercícios privados e familiares de adoração, que é uma adoração pública, certo? Há uma ignorância muito grande na igreja sobre a diferença entre aquilo que é público e comunitário e aquilo que é privado. Eu já vi pastor desprezando o zelo com o culto público ou com coisas que envolvem o culto público, porque, meu irmão, tudo é para o Senhor, a adoração é para o Senhor. Claro que é. Toda adoração é para o Senhor. Você pode jogar bola adorando a Deus para a glória dele. Mas há uma diferença da adoração pública, comunitária, ordenada pelo Senhor nos seus termos. Só que veja, quando o culto ao Senhor é prestado nessa dinâmica, irmãos, ele diz, dediquem o dia todo a mim. Ok. A Escritura usa a linguagem manhã e tarde, manhã e noite, os extremos do dia, sempre apontando para a completude do todo. Aí começa, então, a entender o porquê que a adoração ela é feita manhã, a dinâmica da linguagem, né? Matutina e vespertina, que vai final da tarde e início da noite. Começamos dedicando o dia à adoração e terminamos o dia como? Dedicando à adoração. Mas, pastor, isso aí é exagero, o senhor está forçando a barra. Não, amado. Vem aqui comigo para o segundo passo, que o padrão ordenado dos sacrifícios, a forma do culto na antiga aliança, era justamente esse. Sabe quantas vezes os sacrifícios eram feitos no Shabat? Quem acerta? 2 vezes, pela manhã e final do dia, de tarde para a noite. O mesmo padrão. Êxodo 29, desculpa. E a razão é justamente essa que eu acabei de apresentar aqui no primeiro ponto. Êxodo 29, 38 a 41. Tem uma coisa, irmãos, que eu esqueci de falar, é fundamental na introdução, me perdoem. Por que esse cuidado aqui, irmãos? Por que esse cuidado com esse assunto? Eu vou falar agora para não correr risco de esquecer na conclusão. Queridos, como povo de Deus, a gente já entendeu, os presbiterianos entenderam, ao menos os presbiterianos, que nós vamos dar passos segundo aquilo que ele manda. Ele manda explicitamente, pronto, está definido. Ele não falou explicitamente. Eu posso concluir alguma coisa acerca do que eu tenho de fazer, como eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, por quais meios eu tenho que fazer. Veja que é uma gama de coisas para a nossa prática. Eu posso concluir isso por uma lógica e clara dedução? Posso. Então está aqui. Ele falou. Eu não tenho nenhum nem outro, mas eu tenho princípios gerais que me ajudem a meditar e tentar ficar mais próximo possível do que Deus quer. Aí ele falou. Aí, de fato, irmãos, só vai entender esse cuidado quem tem na sua consciência o senso de o que é que Deus quer. Porque nós poderíamos falar assim, vamos cultuar só uma vez. Mas por que uma vez? É porque é conveniente. Então essa é a resposta acerca de um ponto tão importante como o culto. Vamos cultuar 3 vezes. Mas por que 3 vezes? Veja, eu preciso me esforçar para encontrar na Escritura Sagrada direção acerca disso. Se ele me dá direção e falar assim, não, é uma, pode uma. Então beleza, ele falou. Mas eu não estou de forma genérica e por achismos e por convenções dizendo é uma e acabou. E ai dos radicais que falam que é mais de uma. Eu também não vou definir um número maior de vezes do que ele está mandando. Você percebe, irmãos? Só vai se preocupar com isso a igreja, o conselho e a igreja que está dizendo assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Deus falou alguma coisa sobre esse assunto? Falou. Não falou? Então, vamos meditar um pouquinho mais aqui sobre o que pode ser feito? É tanto que a nossa confissão de fé fala, inclusive, de assuntos que são próprios da prudência cristã. Como, por exemplo, o horário do culto. Ele falou alguma coisa sobre o horário específico do culto? Manhã. Amanhã ali tem 6 horas. Você pode fazer às 7, às 9, às 10. Dinâmica, isso aí realmente ele não determinou. Mas a quantidade de vezes e as ocasiões ele determinou. Então, só vai levar isso com seriedade, irmãos, quem quer dizer assim, o que é que Deus quer. Se você não se importa com o que Deus quer, aí você pode continuar com os achismos, com as convenções, com o que você quiser. Aí dá o passo na palavra de Deus como regra de fé e prática,
vai precisar fazer esse movimento de meditação. Quem abriu o Êxodo? 29. Pode ler. Oferecereis. Continue. Pronto. Aí quando o Senhor vai regular o seu culto, ele já vai introduzindo esse conceito. Os extremos como um todo. Vocês têm que santificar o dia todo. Aí quando ele vai aplicar no culto da antiga aliança, o que é que ele faz? Eu quero que vocês ofereçam um sacrifício pela manhã e outro no final do dia. Finalzinho da tarde para a noite. O próprio Senhor está nos ensinando, irmãos, como executar isso. A mesma coisa é repetida em Números 28, por favor. 1 a 8. Mas leiam só o verso 4 e o verso 8. O que é que diz? Esses dois textos, irmãos, são textos de prescrição, certo? Notem o funil da argumentação. Primeiro, a demanda de que o dia do Senhor tem que ser santificado por integral. E o uso dos extremos para se referir ao todo. Dia e noite, manhã e tarde, manhã e noite. Aí então vem o segundo momento. Os textos que expressamente aplicam esse conceito à adoração. O culto na antiga aliança, um sacrifício pela manhã, um sacrifício no final do dia. Agora, Números 28, 4 e 8, por favor, irmãos. Pronto. Irmãos, no Novo Testamento, como o culto é chamado? Nós fazemos sacrifício de animais? Não, porque eles cumpriram o seu papel. Nós oferecemos pães da propiciação, botamos incenso, candelabro? Não. Esses elementos do culto da antiga aliança, eles cumpriram o seu papel como lei cerimonial. Segue-se outros elementos que são morais e o Senhor reafirma-os na nova aliança. Mas sabe o que é interessante? Sabe como é que o Senhor chama o culto na nova aliança? Chama de sacrifício espiritual. Vejam, por favor, Romanos 12, 1 a 2 e 1 Pedro 2, 5. Agora 1 Pedro 2, 5. Eu esqueci de botar, tem outro texto aí. Junto com esse texto aí, que dá uma cor de ler, né, sacrifícios espirituais, ele também fala sobre os lábios que professam o nome do Senhor e oferecem louvores ao Senhor, conjugado com essa questão dos sacrifícios espirituais. Então, veja, irmãos, a linguagem da Escritura Sagrada para se referir ao culto é que o culto, como na Antiga Aliança, é um grande sacrifício. Um sacrifício agora espiritual, não é mais carnal, sangrento. Ele consiste em louvores ao Senhor, consiste em adoração ao seu nome, exaltação da sua obra, do seu ser, pregação da palavra, instrução da lei, como de certa forma também já havia na Antiga Aliança. Então, queridos, o padrão ele foi estabelecido. Deus colocou o padrão do seu culto na Antiga Aliança e nada vem, então, a desabonar esse padrão na Nova Aliança. Por isso, o que é que nós vamos encontrar aqui? O padrão ele foi seguido pelo povo de Deus na santificação do dia do Senhor. Sob a Antiga Aliança, cultos matutinos e vespertinos, e a mesma coisa sobre a Nova Aliança. Vamos aí rapidamente, 1 Crônicas 16, 40. A mesma coisa vai ser falada em 1 Crônicas 23, 28 a 31. Quem quiser anotar para olhar depois.
Nós vamos olhar só um texto aqui por causa do nosso tempo. Povo, séculos depois, seguindo o mesmo padrão. Oferecer pela manhã e pela tarde. Segundo Reis 16:15. O que é que diz? Oferece sacrifício manhã e tarde. O povo continua fazendo a mesma coisa. Aí você vai para Esdras 3:3, por favor. Esdras 3:3. O que é que diz? Povo pós-exílio babilônico. Ficaram 70 anos sem culto. Vamos recomeçar o culto. Gente, vamos começar devagarzinho? Vamos começar só pelo turno da tarde, né? O pessoal vai acordando no Shabat, aí a gente tá cansado, aí passa a manhã de boa, assiste ali o esporte, como é o nome do jogo? Esporte espetacular, não. Do sábado. Quem? Fórmula 1. Tem não. Só um copo suficiente. Né? Tal. Não. Voltando do exílio babilônico, as casas ainda sendo construídas. Culto pela manhã, culto final do dia. Aí a gente chega no Novo Testamento, irmãos. Veja Atos 27 e Atos 28:3. Sem contar que quando o Senhor ressuscita no dia do Senhor, o primeiro dia da semana,